Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a todos nessa noite de quarta-feira, amém? Os irmãos estão com calor aí? Já está começando a sentir o calor? O frio está indo, né? Agora eu tô vendo aí, os irmãos estão até mais à vontade, né? No frio ficava todo mundo tristinho aí. Eu convido os irmãos para abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Eu peço a Deus que Ele venha falar conosco através dessa mensagem, amém? O título da mensagem é Deus abençoa, mas nossas escolhas nos definem. Eu quero falar com os irmãos um pouquinho aí sobre Adão e Eva, né? Primeiro homem, primeira mulher. E eu quero falar com deles, geralmente quando a gente vai falar de Adão e Eva, nós já lembramos logo da principal falha deles, né? Que é não ter ouvido a direção de Deus, do que Deus direcionou eles a não fazer. Eles só tinham uma função lá para não errar, né? Não faça tal coisa. E parece criança quando você fala, não põe o dedo na tomada, ele vai lá e põe. E por isso que o título é Deus abençoa, mas nossas escolhas nos definem. E quando nós olhamos para Adão e Eva, qual que é a definição que temos deles? Pecadores, né? Erraram já logo de cara. Eles não tinham referências, porque Deus criou Adão da terra, do pó, né? E Eva criou de Adão. Então eles não tinham referências de pai, mãe, tios, primos, para falar, era influenciado por outros homens, que nem nós somos hoje. Então, quando a gente fala de Adão e Eva, já logo de cara, o que se lembra? Do erro. É a definição. Deus abençoa, mas as nossas escolhas nos definem. E muitas vezes somos assim, somos definidos, né? Somos conhecidos pelas nossas escolhas, nossas ações, nossas atitudes. Né? E eu quero começar com as minhas anotações aqui. Quando olhamos para a história de Adão e Eva, precisamos olhar o tamanho da bênção que Deus entregou em suas mãos. Olhando para Gênesis 1, vemos a história da criação, de todas as coisas que temos, e vemos que Deus pensa em tudo nos mínimos detalhes, antes de criar e entregar tudo que já havia feito para o homem cuidar. Quando nós olhamos ali, nós vemos que Deus, antes de ele criar o homem lá no sexto dia, Deus, ele cria uma trajetória de bênçãos para que o propósito final ali dele criar o homem e a mulher, para que eles pudessem usufruir de tudo aquilo que Deus criou e contemplasse aquilo. Então nós vemos lá em Gênesis 1, do verso 3 ao 5, no dia 1, Deus cria o céu e a terra. Ele separa a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. E no versículo vai dizer assim, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Então, quando era um nada, era abismo, Deus ele já tinha um propósito. Eu vou fazer algo grande, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, né? Deus já tinha um propósito, vou fazer algo grande, mas antes de eu fazer esse algo grande, eu vou fazer coisas para que essas pessoas possam ver que eu realmente existo. Que eu sou Deus, que eles podem crer, que eles podem confiar. Vou fazer coisas boas. Eu não vou simplesmente criar algo bom e deixar que eles se virem. Não. Vou criar algo bom, mas vou dar condições deles viver também coisas boas. E aí Deus, no dia 2, Deus cria o firmamento para separar as águas que estavam acima das... para separar faz o céu, né? No versículo do 6 ao 8, vai dizer assim, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas,
e haja separação entre águas e águas. E fez Deus o firmamento, e fez separação entre as águas que estava debaixo do firmamento e as águas que estavam sobre o firmamento. E assim foi. E chamou Deus ao firmamento os céus. E foi a tarde e a manhã do dia segundo. Então, se a gente for olhando, Deus ele vai criando coisas boas. Não é bonito contemplar o céu? Aquele dia limpo, que você olha para o céu, você vê aquele céu azulzinho, ou então aquela noite que você olha e vê aquela noite estrelada, né? O pessoal que é biólogo aqui gosta de contemplar aí, né? Até nós que não somos, gostamos de contemplar, né? Quando você olha e fala, poxa vida, que coisa bonita, né? E aí Deus, no dia 3, Deus cria mais coisas boas. Deus reuniu as águas debaixo do céu em um só lugar, permitindo que a terra seca apareça. Ele chama a parte seca de terra e o conjunto de águas de mares. E no versículo do 9 ao 11 vai dizer, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom, e disse Deus, produza a terra vegetação, erva que dê semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja sobre toda a terra. E assim foi. Olha que grandeza. É bênção ou não é? Deus, antes dele construir, dele criar o ser humano, ele vai produzindo bênçãos, ele vai fazendo coisas que era só para Adão e Eva contemplar, usufruir e cuidar. E no dia 4, Deus cria os luminares. E no verso do 14 ao 16 vai dizer, e disse Deus, haja luminares no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para as estações e para dias e anos. E sejam por luminares no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Só coisa fantástica. No dia 5, Deus preenche as águas com as criaturas marinas. Olha, Deus já, quando tudo era abismo, Deus começa um projeto, né? Um arquiteto, e ele começa a construir coisas, faz separação, cria dia e noite, pensa em sol e lua, né? Para poder ter as estações, e ali nós podemos ver que ele prepara a terra, fala para a terra, dê fruto agora. Agora ele vai lá e fala, olha, os mares agora tem que ter vida marinha. Né? Deus provendo alimentação. No dia 5, né? E disse Deus, está lá no verso 20 e 21 de 1 Gênesis. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face do firmamento dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E aí vem o dia 6. No dia 6, Deus cria os animais terrestres, e ele cria o homem. E no verso do 24 ao 26 vai dizer, e disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, animais da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então observa, quando Deus, antes dele criar o homem, primeiro de tudo, ele prepara as bênçãos que aquele homem, aquela mulher teriam para usufruir. Por isso que o título da mensagem é Deus abençoa, mas nossas escolhas nos definem.
E como eu disse no começo, quando olhamos para Adão e Eva, automaticamente lembramos do erro deles. É o que os definem. Falou Adão, você já lembra. E a pergunta que fica para nós é: o que nos define? Nós, como homens e mulheres cristãos, servos de Deus, o que nos define? O que as pessoas que estão lá fora olham para nós e têm divisão de nós? Qual é a definição que as pessoas têm? Um crente de meia tigela? Qual é a definição que nós temos? Não vou falar do sétimo dia, né, que é o descanso de Deus, ele abençoa, né, os irmãos já sabem, né, todos leem a Bíblia, então já sabem. Deus havia dado a Adão e Eva liberdade para cuidarem e usufruírem do jardim. Única exceção era não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus os alertou que se comessem do seu fruto, certamente morreria. E está lá em Gênesis 16, 17, Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, vai dizer assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foram avisados. Não põe o dedo na tomada. Foram lá e colocaram. Deus prepara para eles tudo que podia ter de melhor na terra, tudo que tinha de bom, prepara para eles comida, prepara tudo. E fala para eles assim, ó, cuida de tudo aí, entendeu? Fiz aqui para vocês usufruírem. Cuidem de tudo. Tudo que tem aqui vocês têm direito. Mas tem uma regra aí. Só não exagerem nisso daqui. Isso daqui vocês não podem nem pensar em chegar perto. Era a única regra. E muitas vezes Deus, ele nos proporciona bênçãos, ele nos proporciona situações, e ele fala para nós: isso aqui é para você, eu tenho isso para você. Só que você tem que tirar isso. Só que você não pode tocar nisso. E muitas vezes somos que nem Eva e Adão. Temos uma dimensão de bênçãos, de situações que Deus move céu e terra para nós. Mas somos pequenos e tomamos as decisões erradas. Escolhemos, muitas vezes, o que é fácil, ao invés do que é certo. E aí vai falar da serpente, né? A serpente, descrita como a mais astuta das criaturas, se aproximou de Eva. Em vez de acatar diretamente, ela plantou a semente da dúvida, questionando a ordem de Deus. A serpente distorceu a verdade, sugerindo que Deus estava escondendo algo bom deles e que se comessem do fruto seriam como Deus. E está lá em Gênesis 3, do verso 4 ao 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que comer do fruto, se abrirão os vossos olhos e serão como Deus, sabendo o bem e o mal. E aí eu coloquei alguns pontos chaves da desobediência. E o primeiro ponto é desconfiança em Deus. A primeira e mais grave falha foi a desconfiança na palavra de Deus. Eva duvidou da bondade e da veracidade do Criador ao dar ouvidos à serpente. Agora eu pergunto para os irmãos. Deus criou tudo. A Bíblia fala que só a serpente falou. A Bíblia também vai dizer que no final do dia Deus ia ter um bate-papo com os dois. Eles não sabiam que era a voz de Deus? E aí eu pergunto para os irmãos, estamos buscando a Deus, oramos, meditamos, será que não conhecemos a voz de Deus? Por que será que tem vezes que precisamos de escutar vozes que não é para ser escutada? E aí chega no ponto que eu falei, porque muitas vezes queremos o que é fácil e não o que é certo.
Porque muitas vezes o que é certo é difícil, é doloroso. E o que é fácil é fácil. Adão, por sua vez, aceitou o fruto sem questionar. Poxa, eles conheciam quem era Deus. Eles estavam vivendo tudo aquilo que Deus fez. Eu imagino que Deus deve ter falado para eles, tá vendo isso daí? Tudo foi eu que criei. Aqui era abismo. Eu planejei tudo isso para vocês viverem aí. É o melhor de mim para vocês. Eu imagino que Deus deve ter tido um diálogo com eles, explicado. Então, eles sabiam. Eles tinham contato com Deus. E aí eu fiz uma anotação que, para mim, fez muito sentido. Precisamos tomar cuidado com o meio em que vivemos. Eva e Adão, eles estavam vivendo em algo surreal. Não conseguimos nem imaginar. Só que o mal também estava lá. E naquele momento, Eva não teve a expertise e foi contaminada pelo meio. E muitas vezes somos contaminados pelo meio. Precisamos tomar cuidado com o meio em que vivemos. Porque o meio em que vivemos, ele nos inflama, ele nos contamina, ele nos dissemina de uma maneira que, se não estivermos firmados em Deus, grande será a nossa queda. Foi assim com Eva e Adão. E se nós olharmos a Bíblia, tem Sansão também. Sansão, um cara que... Sansão, Eva e Adão, tinha a faca e o queijo. Não souberam o que fazer com o queijo e não sabiam como usar a faca. A verdade foi essa. Tinham a faca e o queijo na mão e não souberam apreciar o que eles tinham. E eu coloquei mais um ponto. Desejo de ser como Deus. A promessa da serpente de que eles se tornariam como Deus foi um atrativo irresistível. E quantas são as situações que vêm para nós que é um atrativo e que faz nós pendermos para esse atrativo. Eles buscaram conhecimento e poder por conta própria. Poxa, eles tinham Deus que fez tudo, que estava capacitando eles, que estava com eles. Mas naquele momento, Eva escutou e falou, poxa, isso é bom. Isso é bom, é legal. Quero para mim. Eles buscaram conhecimento e poder por conta própria, fora dos limites estabelecidos por Deus, em vez de confiarem em sua sabedoria. É o nosso retrato. Quantas são as vezes que o meio está nos contaminando, que as coisas que vêm propostas irresistíveis, e que nós não confiamos, não esperamos no Senhor, não acreditamos a Ele a confiança devida. E eu coloquei mais um ponto, rejeição da autoridade. A partir do momento que Eva enxerga aquela situação e fala, isso é bom, eu quero para mim. E Adão nem questiona. Ali eles rejeitaram tudo que Deus fez, tudo aquilo que Deus construiu, entregou para eles. Eles rejeitaram. Rejeitaram a visita de Deus no final do dia. Rejeitaram. É o nosso retrato ou não é? É o nosso retrato. Todo dia, em alguma situação, rejeitamos a Deus em algo. Somos pequenos. Precisamos de olhar para a Bíblia e enxergar ela como um manual do que fazer e do que não fazer, mas somos falhos, somos pequenos. Ao desobedecerem, eles rejeitaram a autoridade de Deus sobre suas vidas. Agiram por conta própria, assumindo o direito de decidir o que era bom e mal, quebrando o relacionamento de dependência e submissão ao Criador. Em outras palavras, ali ele
quando eles não sabem o que fazer com a faca e com o queijo, eles racham o altar. A comunhão é quebrada. Consequências do pecado. As consequências foram imediatas e profundas. Eles sentiram vergonha pela primeira vez, tentando se esconder de Deus. Poxa vida, a vergonha de errar, de pecar. Muitas vezes, quando vê, já erramos, já pecamos, já falhamos, já falamos. E aí depois vem vergonha, remorso. É assim ou não é? O relacionamento com Deus, que antes era de comunhão plena, foi quebrado. Adão e Eva foram expulsos do jardim e a morte, tanto espiritual quanto física, entrou na humanidade. O trabalho se tornou árduo, o parto doloroso e a vida em geral mais difícil. Em outras palavras, acabou a comunhão ali. Naquele momento, Deus olha e fala: ó, vocês só tinham uma situação que eu falei para vocês não fazer, só tinha uma reprova, gente. Vocês tinham tudo, do 100% vocês tinham tudo. Era o 0,0001 que vocês não podiam, vocês fizeram ele. Gênesis 3:8 vai dizer: e ouviu o homem e sua mulher a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E muitas vezes somos nós, né? Falhamos, erramos, sabemos que estamos errados, cruza os braços, faz bico. E Deus está mostrando para nós: você errou, você falhou mesmo aí. Não é eu não, é você mesmo, você que errou. E a gente fala: não errei. É assim ou não é? Se esconde. Igual criança. Gênesis 3, 22, 23 vai dizer: e disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Agora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra do que fora tomado. A história de Adão e Eva serve como uma lição sobre as consequências da desobediência e da escolha de seguir o próprio caminho em vez de confiar nos planos de Deus. Ela estabelece a base para o restante da narrativa bíblica, que trata da redenção e da restauração do relacionamento entre Deus e a humanidade. Tudo a ver conosco. Tudo a ver conosco. Sempre estamos precisando de Deus para nos lavar, nos purificar e pedir perdão e a misericórdia de Deus. E aqui já é o final, a conclusão da mensagem. A jornada de Adão e Eva nos leva a uma profunda reflexão. Deus nos abençoa abundantemente. As bênçãos do Senhor para conosco é sem medida. Ele não fica, vamos dizer assim, não miguela. Deus, ele não tem problema em te abençoar muito, ser com você muito, conosco muito. As bênçãos do Senhor é abundante, é constante, sabe? É uma água que jorra constantemente. Mas o que faz ela parar de ser constante são as nossas pequenez, o nosso lado humano. As bênçãos do Senhor, ela continua jorrando, mesmo nós sendo falho. O problema é que quando estamos no pecado, no erro, fora do que Deus quer para nós, não tem como nós termos acesso. Não tem como nós vivermos a bênção de Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles tinham o paraíso para eles ali. Quando nós lemos, poxa, que lugar é esse? Não consigo nem pensar como que deveria ser em questão de beleza, dos bichos.
Deus faz tudo nos mínimos detalhes ali. Quando você vai lendo, você fala, poxa vida, como que Adão e Eva ficavam com os animais selvagens perto deles? Um tigre, um leão, como isso? Deus faz tudo perfeito. Só que a partir do momento que eles escolhem não seguir o direcionamento de Deus, aí Deus fala, aí não dá. Aí não tem como vocês continuar usufruindo das bênçãos abundantes que eu preparei. Aí não tem o que fazer. Aí rachou. Se eu falo e você não me escuta, aí não dá. Você tem que me escutar para as coisas dar certo. Mas a responsabilidade de viver essa bênção é nossa. Por que é nossa? Porque é nós que precisamos de sempre pedir misericórdia de Deus para que nós não caiamos em pecado. A responsabilidade dessas bênçãos abundantes em nossa vida é totalmente nossa. Se Deus está deixando de falar, é falha nossa. Se Deus está deixando de abençoar, é falha nossa. Assim como eles, fomos agraciados com o dom da vida. Viver, ter saúde, acordar. Isso é um dom, somos agraciados por isso. Assim como eles, fomos agraciados com o dom da vida e o cuidado de Deus. Deus, Ele cuida de nós assim como cuidou deles. E mesmo depois deles serem expulsos do jardim, Deus não exterminou eles. Deus continuou cuidando. Só que eles tinham errado, tiveram que pagar. Tinha um preço. Vocês querem ficar aqui? Fica, o termo é esse. Não ler as linhas minúsculas. Tinha um preço. A história do Éden não é apenas um relato de desobediência, mas um espelho que reflete as nossas próprias falhas e escolhas. A expulsão do Éden simboliza a perda da comunhão plena com Deus. A entrada da dor e da dificuldade em nossas vidas. E quando nós olhamos eles sendo expulsos, quando a Bíblia relata que Deus fala, não dá, vocês vão ter que pegar as coisas de vocês e se retirar. Quando nós olhamos isso daí, nós temos que entender que na nossa vida é igual. Quando rompe a comunhão, acaba tudo. Acaba o anelo, acaba tudo. Deus, Ele continua lá. Deus, Ele continua sendo Deus. No entanto, a história de Adão e Eva não termina em desespero. Ela nos ensina que, apesar das nossas imperfeições e escolhas erradas, a narrativa divina é de redenção, e glória a Deus por isso. Tem jeito então para nós. Tem jeito para a humanidade. Deus, em sua infinita misericórdia, não nos abandona. É o que eu disse. Mesmo eles tendo falhado, eles tendo errado, ter ido contra o que Deus falou para eles não fazer, mesmo Deus expulsando eles do jardim do Éden, Deus continuou com eles. Foi mais difícil? Foi, mas Deus continuou com eles. A lição final é que, embora sejamos limitados, a nossa fé e a confiança na bondade e sabedoria de Deus são o caminho para a restauração. Precisamos estar firmados nele, buscando nele a direção, para que nossas escolhas, ao invés de nos afastarem, nos aproximem do plano perfeito que ele tem para todos nós. Amém? Que os irmãos saiam daqui hoje com essa mensagem de que Deus abençoa, mas as nossas escolhas nos definem. E precisamos sair daqui com essa pulga atrás da orelha. Qual tem sido a definição que as pessoas têm sobre mim como cristão? Amém? Curva a cabeça, fecha os olhos, convido o pastor Rai. Senhor Deus e Pai, entro, Senhor, em Tua presença e agradeço, Senhor, por essa mensagem que nos faz olhar para nós
e entender, Senhor Deus, que as bênçãos do Senhor para nós é abundante, mas as nossas escolhas, as nossas pequenez, o nosso lado humano muitas vezes nos fazem pender para o lado errado. Pai, nos ajude, Senhor Deus, a sempre estar anelado e buscando o seu direcionamento, para que nós possamos viver as bênçãos abundantes do Senhor e que o Senhor possa sempre estar conosco. É isso que peço a Ti, Senhor, nessa noite de quarta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim seja e amém. Amém.